Números 27. E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirzá. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança. Entre os irmãos de seu pai, a herança de seu pai farás passar elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a seu pai, aos irmãos de seu pai. E também, se seu pai não tiver irmãos, então a herança dareis a um parente, aquele que lhe for o mais chegado, para que o possua. Isto os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Ebarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-o visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme ao seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Números 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, mas para oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada, que ofereceis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia um contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro sacrificarás de tarde.
e a 10ª parte de uma flor de varinha de oferta de manjares misturada com azeite. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave oferta queimada ao Senhor, e a sua libação será a 4ª parte de um hino para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida ao Senhor, e outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de manjares da manhã. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, 2/10 de flor de farinha. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares para um bezerro, 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em manjares para um carneiro, e 1/10 flor de farinha misturada com azeite, em oferta para um cordeiro. O holocausto é cheiroso, suave, oferta queimada, e as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo. Porém, no mês 1º, ao 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha, misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10. Para cada um dos 7 cordeiros e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada, em cheiro suave, e se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecer-lhes ofertas novas de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações.